Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo para você que está me assistindo agora. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Olha o que diz a Sagrada Escritura no livro de João, no capítulo 3, no verso 6 e 7. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Estas palavras são de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele se fez carne e habitou no meio de nós há quase 2000 anos atrás. A palavra dele é uma palavra que tem permanecido até hoje e, segundo ele, passará os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Aqui em João, no capítulo 3, Jesus ele está conversando com Nicodemos. Nicodemos, que era um mestre em Israel. E Jesus está falando com ele a respeito do novo nascimento. Jesus está falando da necessidade do homem de nascer de novo. Quando Jesus fala de nascer de novo, Nicodemos naturalmente não compreende, porque afinal ele já havia nascido, ele já era um homem, e ele mesmo perguntou a Jesus: como pode ser isso? Vou tornar a entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Mas Jesus não estava falando de um nascimento carnal, Jesus está falando de um nascimento espiritual. O interessante é que Jesus diz nascer de novo. Ele está falando que o homem precisa nascer de novo, nascer do Espírito. Porque o homem, certamente, ele morreu. O homem espiritual, ele está morto. Quando o homem espiritual morreu? Quando o homem pecou contra o seu Criador, lá no princípio, na criação, quando Adão e Eva, os primeiros seres humanos, pecaram contra o Senhor, eles foram sentenciados à morte. E você pode se perguntar, mas a morte física? Tudo bem, a morte física também, mas a pior morte que o homem pode experimentar não é a morte física, é a morte espiritual. O homem morto espiritualmente é pior que o homem que simplesmente morre fisicamente. Porque quando você morre fisicamente, o seu corpo ele volta para a terra, ele volta para a natureza, para a matéria de onde ele veio, da criação. Ele vai sumir, este corpo vai desaparecer com o tempo, mas a natureza espiritual do homem, a alma do homem é eterna. E se ele não nascer do Espírito, ele não vai ter aquela vida que os primeiros homens tinham com Deus antes da queda. Quando você nasce de novo, você está nascendo para essa natureza espiritual que o homem perdeu com a queda. A comunhão com Deus, a comunhão com o Pai. Perceba, a humanidade não quer saber de Deus. A humanidade não pergunta por Deus. Eles têm uma tendência a buscar um Criador, algo maior, mas a natureza carnal fala mais alto. A natureza do homem material, essa natureza material do ser humano, ela fala mais alto. E a raça humana pouco se preocupa com a vida espiritual. Por quê? Porque algo aconteceu lá atrás que fez a natureza espiritual do homem dormir, morrer, se apagar, adormecer. O próprio Senhor trata a morte como um sono. E aqui Jesus está falando que o homem espiritual precisa nascer de novo. O homem precisa nascer de novo, não o homem físico, não a matéria. Olha o que ele diz. Porque o que é nascido da carne é carne. Jesus não está falando que esse tem que nascer de novo. Ele está falando do Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito.
Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Não é nascer da carne, é nascer do Espírito. O homem, quando ele entra neste mundo, ele entra morto espiritualmente. Uma criança, ela vai crescendo e ela precisa um dia tomar uma decisão, ela precisa um dia ter um encontro com Deus para poder nascer de novo do Espírito e se tornar um ser espiritual para servir a Deus, para quando ele partir deste mundo, ele poder então viver eternamente com seu Criador, na presença dele, e não ser apenas uma alma que vai ser condenada por ter rejeitado o novo nascimento ou a nova oportunidade. Preste atenção, Deus deu uma nova oportunidade para o homem. Quando o homem traiu o seu Criador, Deus poderia ter acabado com o homem. Ele poderia ter desistido do projeto homem. Mas Deus deu uma nova chance para o homem, porque pela justiça de Deus ele viu que o homem merecia uma nova chance. Não que nós mereçamos alguma coisa, mas quando você vai lá na criação, você vê que Deus ele está literalmente dando uma segunda chance para o homem. Deus está dizendo para o homem que ele vai ser lançado na terra, que ele vai ter que sofrer, ele vai ter que passar pelas dificuldades, ele vai ter que enfrentar a morte física, o afastamento espiritual também, que é uma consequência que você vai ver a partir de Adão e Eva. Você vai ver toda essa consequência, mas em meio a tudo isso, Deus, o Todo-Poderoso, ele está dando uma segunda chance para o homem. E esta segunda chance é Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus, que se fez carne, ele veio a este mundo e todo aquele que nele crê vai nascer de novo. Olha isso, todo aquele que crê no Filho de Deus, ele nasce do Espírito. Ele é abençoado por Deus, ele é restaurado por Deus, ele é trazido de volta para a presença de Deus, porque ele está aceitando essa oportunidade. Olha só, Jesus está falando isso com Nicodemos. Ele continua dizendo a ele, olha, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Jesus está falando de si mesmo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna é a natureza espiritual daquele que nasceu de novo. Ele está falando de uma vida eterna com Deus. Todas as almas são eternas, mas por que ele está falando que aquele que nele crê vai receber a vida eterna? Porque, olha, existe a morte eterna e a vida eterna. Existe o sofrimento eterno e o sofrimento não é vida. Quando você está sofrendo, o que você diz? Isso não é vida. De tanto que você está ali passando por uma própria dificuldade, por um sofrimento, você diz, isso não é vida. Então, existe o sofrimento eterno e existe a vida eterna. É isso que Jesus diz quando ele fala que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele não está falando de abundância material. Tudo bem, sim, Deus pode te abençoar nesta vida, mas é muito mais do que você ter bens materiais. A vida abundante que Jesus está se referindo é a vida eterna. Esta vida eterna de paz, de justiça, de alegria, no paraíso, na presença de Deus. Enfim, vida, não sofrimento eterno. Mas se você não nasce de novo, se você não nasce do Espírito, você está morto. A sua alma está perdida. E quando você partir desta realidade, quando o seu corpo, a sua carne morrer, quando ela
não poder mais sustentar a vida neste mundo, a sua alma, ela não terá uma vida eterna, mas um sofrimento eterno. Por isso Jesus diz que aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna, porque Deus amou o mundo. Olha, o Criador amou o mundo. Ele amou a raça humana de tal maneira que deu o seu filho. Ele entregou o seu filho unigênito, aquele que estava no céu antes de todas as coisas. Ele é o princípio, ele é o fim, porque ele também é Deus, o Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você possa meditar nestas palavras e tomar uma decisão de nascer de novo, de nascer do Espírito. Você já nasceu da carne. Jesus não está te chamando para nascer de novo da carne. Jesus não está pregando uma reencarnação. Não é isso. Jesus está falando de nascer do Espírito. E olha o que diz Paulo aqui aos Coríntios, no capítulo 15. Ele vai dizer, no verso 46, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor Jesus, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. Qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno. Quando você nasceu, você trouxe a imagem do terreno, essa imagem carnal que você trouxe dos seus antepassados, da sua família, a sua genética. Estamos falando da natureza carnal, terrena, física. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos. Agora ele está falando, olha, de futuro, traremos a imagem do celestial. Quem vai herdar a imagem do celestial? Aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que nesta vida aceitaram o Filho de Deus, aqueles que nessa vida aceitaram essa segunda chance do Criador, do Deus Todo-Poderoso, e se voltaram para Ele confiando em seu Filho, em sua obra, em suas palavras, enfim, aqueles que se entregaram a Jesus Cristo trarão a imagem do celestial. Agora, os que não aceitaram, eles não trarão a imagem do celestial, mas eles terão a imagem da vergonha, da dor, do sofrimento eterno, que não é vida, é sofrimento, é perecer. Por isso Deus está dizendo que há os que perecem e os que recebem a vida eterna. Aleluia! Então a sua alma é eterna, mas a vida eterna, a justiça, a paz e a alegria é para aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e o aceitam. Aceitam a Jesus, aceitam a proposta que Jesus tem para a vida deles e aceitam que o sacrifício do Filho de Deus é suficiente para o perdão dos pecados do homem, para a sua salvação, para a sua comunhão com o Pai, o Deus Criador. Que você possa entregar sua vida para Jesus. E se você já fez isso, permaneça firme. Não se deixe enganar, porque os demônios querem te tirar desta promessa. Satanás continua, como no Éden, tentando seduzir os homens para que eles traiam o seu Criador, para que eles neguem o seu Criador, para que eles abram mão da vida e se entreguem à perdição. Enquanto estivermos nessa natureza carnal, o que Paulo escreveu para nós? Olha, o que a Bíblia Sagrada, que é este livro de Deus, nos revela? Que enquanto estivermos aqui, a nossa natureza espiritual, que nasceu de novo, vai lutar
contra essa natureza carnal. Vai sempre haver uma resistência. Por isso você tem que resistir. Você precisa crucificar as suas paixões, os seus desejos, aquilo que te afasta de Deus. Porque, olha, Gálatas capítulo 5, verso 24. Os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito. Isto é para quem nasceu de novo, para quem nasceu do Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E como eu vou andar no Espírito? Leia a Bíblia, leia os Evangelhos, leia o Novo Testamento. Aqui você vai aprender a viver no Espírito. Você vai entender como você deve proceder agora que você nasceu de novo. Agora que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, aguardando o dia em que você viverá eternamente com Ele e que você o verá como Ele é e também herdará a imagem dele, a imagem do celestial. Que Deus te abençoe e eu quero orar pela sua vida para que você possa ter uma experiência com Jesus Cristo, abrir o seu coração para Ele e, como Jesus falou a Nicodemos, nascer de novo. Senhor Deus e Pai, eu te louvo por essa oportunidade de chegar até aqui, falar com esta pessoa, que ela possa, Senhor, entender que esse vídeo é um chamado de Deus para ela, que ela possa compreender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele tem vida abundante, Ele tem vida eterna para esta pessoa que me assiste agora, que ela possa confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida e nascer do Espírito, que ela possa nascer de novo e que ela possa, meu Deus, crescer espiritualmente na graça e no conhecimento do Senhor. Ó Deus, eu repreendo todo e qualquer mal, toda e qualquer força contrária que tem se levantado contra a vida desta pessoa. Este que já te serve, que já nasceu de novo, meu Pai, fortaleça-o, que ele, ó Deus, possa vencer, romper e, ó Deus, alcançar a coroa da vida eterna. Abençoa, meu Pai, os teus filhos que já te servem e este que ainda não se entregou a ti, que a partir deste vídeo possa, Senhor, entregar sua alma para ti, Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Que Deus te abençoe e saiba de uma coisa, este evangelho está sendo pregado em todo o mundo para o testemunho de todas as gentes. E vai chegar o dia, como Jesus falou, que vai terminar. Vai terminar. Tudo vai acabar. Essa chance, essa oportunidade que os homens estão tendo, um dia vai acabar. Então aproveite a oportunidade agora. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, Ele é o Filho de Deus e Ele te ama, Ele te chama e Ele quer que você nasça do Espírito. Amém? Um abraço e a paz do Senhor Jesus.